Enciclopédia do Corpo Humano. Escutem isto. Dentro dos ouvidos, existe um delicado mecanismo que proporciona equilíbrio aos movimentos de Zita. Na profissão de ginasta, os ouvidos de Zita são seus órgãos mais preciosos. Eles são as portas de entrada para a música atingir o cérebro, onde o ritmo e a melodia são traduzidos em um fluxo de movimentos graciosos e inspiradores. O mais importante é que os ouvidos de Zita possuem os órgãos que permitem que ela se equilibre. Eles a acompanham em cada movimento quando ela está no chão ou em pleno ar. Sem os complexos mecanismos do ouvido, nunca apreciaríamos uma apresentação como essa. Mesmo quem não se movimenta tão bem quanto Zita, possui ouvidos que o mantêm em contato constante com o que acontece ao redor. Os ouvidos estão sintonizados na frequência dos sons da fala, o meio de comunicação exclusivamente humano. Oculto na cavidade dos ossos resistentes do crânio, o processo evolutivo produziu o receptor mais sensível que existe. Apenas algumas partes são responsáveis pela audição: o tímpano, um conjunto de ossos, e a cóclea, com formato de caracol. Nossos ouvidos são capazes de distinguir milhões de sons diferentes, mais que qualquer outro animal. Somos capazes de reconhecer centenas de amigos e conhecidos pelas sutis diferenças entre suas vozes. Entendemos o que dizem em meio a um turbilhão de distrações e podemos até identificar sua localização só pelo som. Nosso senso de direção depende principalmente da existência dos dois ouvidos. Uma voz do lado esquerdo de Zita alcança esse ouvido antes do ouvido direito, indicando a ela a posição exata de seu treinador, mesmo com um intervalo de apenas alguns milionésimos de segundo. Zita. As orelhas não são exatamente iguais. Elas possuem diferenças sutis, por isso reagem de maneira diferente a um mesmo som. As circunvoluções das orelhas são únicas como as impressões digitais. Elas nos ajudam a aprimorar nosso senso de direção. Quando o som bombardeia as orelhas, vindo de todas as partes, essas saliências e dobras amplificam algumas frequências e diminuem outras. Elas produzem sutis alterações no som que detectamos sem sequer pensar a respeito. O polpu do ouvido externo canaliza as ondas de som para dentro da cabeça, pelo canal de 2,5 cm. Pelos e cera impedem a entrada de sujeira e insetos curiosos. No final deste canal, as ondas sonoras se chocam contra a única barreira existente entre o mundo exterior e o mecanismo interno do ouvido, o tímpano. Essa membrana fica fortemente esticada, presa ao canal do ouvido. O tímpano vibra a cada som. Um movimento simples que inicia todo o processo da audição. Depois do tímpano, o som percorre uma trajetória complexa dentro do ouvido antes de ser finalmente analisado pela estrutura espiralada do ouvido, a cóclea. É uma jornada dentro de uma das menores estruturas do corpo humano. Do tímpano, o som viaja através desta cavidade cheia de ar, o ouvido médio. Ele tem apenas 8 milímetros de extensão. As vibrações são transmitidas para 3 ossos minúsculos. O martelo, ligado diretamente ao interior do tímpano, é o primeiro. O segundo ossículo é chamado de bigorna, devido à suposta semelhança com o objeto. O terceiro é o menor osso do corpo humano e tem o tamanho de um grão de arroz.
É adequadamente chamado de estribo. Esses ossos agem como minúsculas alavancas, intensificando a pressão das ondas sonoras mais de 20 vezes. Mas este mecanismo também serve de defesa para as delicadas estruturas mais adiante. Se o tímpano for atingido por um som perigosamente alto, os dois menores músculos do corpo humano se contraem e controlam as violentas vibrações dos ossículos. Esses são os únicos ossos que não crescem durante a infância. Um adulto tem os ossículos do ouvido do mesmo tamanho que um bebê recém-nascido. De novo. Esse mecanismo formidavelmente sintonizado é capaz de suportar uma surpreendente quantidade de agressões. Quando a pressão externa sofre alterações súbitas, o ouvido médio pode sofrer complicações, esticando o tímpano e alterando o equilíbrio dos ossos niveladores. As alterações de altitude durante uma viagem de avião são a receita para uma dor de ouvido. Quando sofrem distorções, as sensíveis membranas enviam sinais de dor ao cérebro. A dor diminui quando o ar flui através de um fino tubo que vem da garganta. Ele equilibra a pressão interna e externa. A jornada das ondas sonoras pelo ouvido médio termina com a vibração do ossículo do estribo, que faz pressão sobre uma fina membrana chamada janela oval. Mais à frente estão as cavidades cheias de fluidos do ouvido interno.